Bom dia. Bom, então eu vou só abrir aqui. Eu fiz algumas pequenas anotações. Hum. Bom, em primeiro lugar, eu quero, né, agradecer, dar um bom dia a todos, principalmente na pessoa do Dr. Richard Geral, a quem eu agradeço toda a diretoria do AB Santos e aos demais colaboradores desse evento, e na pessoa da doutora Sônia Catarino, que está aqui fazendo a mediação, deve chegar a qualquer momento. Faço as minhas homenagens aos palestrantes e também aos moderadores desse belo evento, que com certeza é único. E não é só único, esse evento é muito interessante, porque ele abrange uma matéria que dificilmente, né, a gente encontra aí no debate, nos fóruns, né, ou nas lives durante o dia. Bom, o exercício legal da profissão, por pessoas que não sejam advogados, obviamente, é um fato que ocorre não só a nível nacional, mas a nível internacional. Eu vou me dedicar na minha parte com os aspectos disciplinares e aspectos políticos da OAB com relação a este assunto. Muito bem. O exercício legal da profissão ele não está enquadrado, né, na Lei 8.906, que é a lei de regência da advocacia, exatamente porque a pessoa que está exercendo ilegalmente a profissão não está inscrita nos quadros da OAB. Ou seja, a Lei 8.906 ela tem incidência exatamente com relação àquelas pessoas que estão inscritas na OAB. Então, a legislação só pode atingir aquelas pessoas que fizeram o exame de ordem, obtiveram aí a carteira de identidade, carteira profissional, e aí sim, ao prestar o juramento, esse advogado, né, ele vai estar, então, sobre a égide da Lei 8.906/94. Obviamente, quem não é advogado ou vem a exercer, né, ilegalmente a profissão da advocacia, está fora da abrangência dessa lei. E aí nós teríamos que nos utilizar das leis existentes aí no país. Por exemplo, né, o Código Penal, no seu artigo 282, que estabelece lá o crime de exercício ilegal da medicina, né? Mas que não tem nada a ver aqui com a advocacia. Mas antes de nós prosseguirmos esse ponto, vamos ver aqui o que ocorre, né, com relação à OAB. Existe, sim, no Código, na nossa Lei 8.906/94, uma disposição que está prevista no inciso 2, no inciso 1, inciso 2 do artigo 34 do Estatuto, né? Eu vou aqui ler aqui o artigo. Ele diz o seguinte: constitua infração disciplinar, que é o artigo 34, primeiro, exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. Então, aqui nós temos uma exceção, porque aqui, nesse caso, o advogado, ao exercer a profissão, ele já está inscrito no quadro do OAB, mas está impedido de praticar a advocacia. Isso porque, em algum momento, né, ele sofreu algum processo disciplinar que resultou aí numa advertência, ou numa censura, ou até numa suspensão do seu exercício profissional. Ok? Então, quando o advogado ele é suspenso do seu exercício profissional, ele não pode praticar nenhum ato privativo da advocacia, principalmente peticionar. Então, nesse momento em que ele se encontra suspenso e ele peticiona ou participa de atos, né, forenses, ele estaria exercendo aqui, então, o exercício legal da profissão. Nessa hipótese, como ele está inscrito no quadro da OAB, mas está suspenso, então, ocorre que, nesse caso, ele pode ser atingido, né, pelo exercício legal da profissão. Uma outra hipótese é quando o advogado ele mantém, né, uma sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nessa lei, ou seja, na Lei 8.906/94. O que significa isso? Significa que ele monta ali, né, ele já está inscrito na OAB, e ele acaba montando um escritório que contém ali diversas atividades no mesmo espaço físico. Por exemplo, né, o escritório de contabilidade, um escritório aí de compra e venda de outros produtos e da advocacia. Quer dizer, ele estaria violando já, ali, em princípio, né, o sigilo profissional. Então, o que ocorre? Como ele está inscrito na OAB, esta lei pode atingi-lo, né, também com relação a essa infração disciplinar.
Então, essas são as duas únicas hipóteses previstas, né, na Lei 8.906, que permitem, né, aplicar aí alguma disciplina, alguma pena disciplinar ao advogado que já está inscrito na OAB, todavia está impedido de exercer a profissão por qualquer que seja o motivo. Então, neste caso, há uma aplicação disciplinar. E a aplicação disciplinar, ao meu ver, tá, ela é muito simples, porque ela se configura numa pena de censura, né, que é encaminhada ao advogado. E essa censura ela pode ser, né, uma censura pura e simples, tá? Quando ela pode ser uma censura já com uma advertência, convertida em advertência. Tá? Neste caso, só vai ter essa pena, ou seja, ele vai ser censurado ou a censura vai ser convertida numa advertência. Então, eu acho que a pena aqui é uma pena muito leve, né, para a prática de um ato que pode prejudicar, né, todos os seus clientes, né, os clientes do advogado, e causar também um prejuízo à administração da justiça. Então, imaginemos aí uma seguinte hipótese, que eu já vi acontecer: o advogado está suspenso do exercício profissional e ele vai e faz uma audiência, né? Faz uma outra audiência e está lá suspenso do exercício profissional. O que ocorre? Vindo à tona esse fato, obviamente que essas audiências terão que ser anuladas, ou seja, todos aqueles atos processuais praticados, o Poder Judiciário vai anular. Ele não pode convalidar esses atos. Tá? Então, há aqui um sentido, né, muito grande de que seja, talvez, revista, né, essa posição de que essa pena seja capturada com pena de suspensão mesmo, e aí com a pena de encaminhamento, o advogado tendo 3 penas de suspensão, ele pode vir a perder, né, a sua OAB, e aí o processo ele é encaminhado já diretamente pelo Conselho Seccional, né, ou seja, o OAB do Estado de São Paulo, o OAB de Minas Gerais, Rio de Janeiro e tudo mais, ok? Então, o que compete aos tribunais de ética e disciplina é exatamente isso. Eu fui relator de vários tribunais de ética e disciplina na minha época, e também fui relator do Conselho Recursal, da Câmara Recursal, que é a segunda instância aqui em São Paulo. Depois, né, o processo vai encaminhado para Brasília, onde ele será ou não confirmado ali pelos seus pares também, ok? Então, nós temos aí esse tipo de coisa. Agora, obviamente que nós não podemos aplicar, né, as penas previstas aí no artigo 282 do Código Penal, porque esse artigo está voltado ao exercício legal da medicina, né, da arte dentária e da farmacêutica. Mas, recentemente, a Coordenação Nacional de Fiscalização de Atividade Profissional da Advocacia apresentou uma proposta que foi acolhida aí pelo Conselho Federal de tornar, né, de criminalizar o exercício ilegal da advocacia. Isso porque houve, né, um aumento exponencial da prática da advocacia de forma ilegal, agravada aí pelos meios, né, digitais, que são as plataformas digitais. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Então, um aviso que nós podemos fazer aqui, de dar uma orientação ao público, seria exatamente o sentido de que, na contratação do advogado, né, ou a consulta de um advogado, se verifique lá, né, no Conselho Nacional de Advocacia se o número da OAB, a foto do advogado, veja ali também no Conselho Estadual, onde ele está inscrito, se ele está regular, se não tem alguma suspensão ali, enfim, se ele está ativo. Tá? Não bastasse isso, nós também temos aí essa proposta que foi apresentada, ela prevê a prisão de até 2 anos, né, além de multa. Tá? Então, eu acho que está bem dosado aí a pena, né, que é para esse caso. E recentemente foi aprovado agora pelo Senado o PL 4727 de 2020, que é de autoria do senador Rodrigo Pacheco, que foi presidente da Casa e ex-conselheiro aí da Federal da Ordem. Tá? Esse projeto de lei, que já foi aprovado, ele corrige o artigo 265, né, do Código de Processo Penal, para assegurar que apenas a OAB é a que compete, né, apurar e aplicar as sanções disciplinares à advocacia. O que eu acho, né, justo, né, porque a ordem existe não só para proteger todos os ditames constitucionais, né, todos aqueles conceitos, né, mas também administrar e zelar
por aquelas pessoas que estão inscritas nos seus quadros. Então, eu acho, não acho mais justo, né, do que a própria OAB ser a única detentora desse poder, né, afastando-se aí outras pessoas que não têm essa atividade específica, né, de bem conduzir a classe. Eu lembro, quando eu fui conselheiro, que houve um colega nosso, né, que propôs aí a abertura dos escritórios, né, estrangeiros aqui do Brasil, né, argumentando que isso traria, né, aumentaria, né, o emprego, né, dos advogados, espaço, tudo mais, principalmente para os paralegais. E aí teve a discussão ampla, né, a respeito do assunto, por que é isso, né? Aí, por acaso, eu perguntei ali, né, ele estava representando, obviamente, um escritório estrangeiro, que tinha mais de 400 advogados, e eu perguntei para ele o seguinte: mas você está falando aí, né, da abertura de emprego, de contratação de advogados, isso significaria que números, né? Bom, ele falou, olha, lá para nós, estamos, né, colocando aqui 400 advogados, tem uma abertura para 2 paralegais. Ou seja, obviamente, né, menosprezando, né, e colocando de lado, né, nós, os advogados aqui brasileiros. E uma observação importante, que essa recíproca não é verdadeira em outros estados, né? Então, os conselhos tentam proteger o seu mercado, né, e, obviamente, não vão permitir que os escritórios brasileiros montem lá verdadeiros escritórios lá em outros países, evidentemente com o regime de associação e tudo mais, seguindo as regras que tem. E quem melhor para falar sobre isso, nessa parte, é o nosso colega, o Dr. Daniel Toledo, que está aqui patrocinando, inclusive, esse evento, né, a quem, inclusive, eu agradeço, né, por ter lembrado aí do meu nome, para que eu pudesse falar aqui a respeito desse assunto, que é muito importante para a classe. Penso eu que nós precisamos aprimorar cada vez mais, né, essa parte dos tribunais de ética e disciplina, e haja uma efetiva fiscalização, e já tem essa fiscalização por parte das seccionais, né, com relação aos, né, exercício legal da profissão, que são aqueles escritórios de advocacia que não têm advogados. Quando eu iniciei minha carreira, eu me formei em 1981, comecei a advogar a partir daquela época, e já em 82 eu pertencia já aos quadros OAB, né, trabalhando ali no que hoje é a chamada Comissão de Direitos e Prerrogativas. Né? Mas naquela época não tinha, né, uma ideia do exercício legal da profissão, a coisa era muito incipiente, mas eu lembro que me chamaram lá e falaram: olha, você aí um outro colega, vocês precisam ir nessa rua, né, no Bom Retiro, porque tem denúncia lá que o pessoal não seria advogado, tal, tal, tal. E eu fui lá com o colega, aí nós chegamos num prédio, né, no Bom Retiro, tinha ali, subimos o andar, né, e coincidentemente tinha um escritório lá com 10 advogados, e nenhum deles era, né, advogado, na verdade. Tá? E simplesmente eles eram bacharéis, né? Ou seja, não fizeram o exame de ordem, outros eram estudantes de direito, tá? E a coisa, então, ficou complicada, né? Porque não há, né, e não havia, naquela época, uma legislação específica para isso. Nós tínhamos que fazer a fiscalização e fazer a denúncia, então, ao Ministério Público, tá? Que é o que ocorre mais ou menos hoje, tá bom? Então, eu acho que isso vem muito a calhar. Lembro também, uma vez, que quando estava lá nesta comissão, né, que hoje é a Comissão de Direitos e Prerrogativas, né, que houve um derrame de diplomas falsos aí, de OAB, dando né, àqueles que não eram advogados, né, a possibilidade de eles advogarem. Então, isso também foi coibido. Né? Eu acho que isso é importante, porque a OAB ela vem trabalhando efetivamente, né, para melhorar não só a qualidade da prestação de serviço, mas também de melhorar, né, a situação, né, do advogado, né, que está ali no mercado, né, e contra aqueles que não têm sequer a noção de direitos, ou seja, só possui aquela noção, né, que a gente pega aí no YouTube, né, aqueles vídeos de 5 minutos que fala sobre determinado tema, e a pessoa assiste e fala: já sei tudo, não preciso ter o diploma, né, para ser advogado, né, que é um erro. Uma outra sugestão que eu posso fazer também com relação a esse ponto, que eu acho muito importante, é que essa matéria, ética e disciplina, ela seja ministrada já no primeiro semestre, né, das faculdades de Direito. Né? Porque o aluno que entra na faculdade, ele entra com uma ideia
errada, uma visão errônea do direito, pensando que eles estão entrando na faculdade para aprender a brigar. Então, eles já entram já no primeiro semestre brigando com todo mundo, inclusive com o professor, né? Então, eles brigam lá pensando que essa habilidade de brigar é o que caracteriza a profissão da advocacia, o que, na verdade, é uma ideia errônea da situação, porque a advocacia tem exatamente por termo, né, contemporaneizar as partes. E hoje nós temos aí o Fórum Multiportas, né, que está mostrando exatamente isso, né? A advocacia ela se exerce exatamente na parte da composição dos litígios, até mesmo porque para desengessar, né, a situação do Poder Judiciário aí que está totalmente engessado. E o que viola, tá? Aí, portanto, o artigo 37 da Constituição Federal, que é o princípio da eficiência. Tá? Então, nós temos que mostrar isso, e a OAB tem que mostrar que esse princípio existe. O nosso atual presidente do Conselho Federal, o Simonetti, meu querido amigo, meu querido irmão, eu fui curador e fui conselheiro da Escola Superior de Advocacia, aqui em São Paulo, da OAB de São Paulo, do Estado de São Paulo, e o Simonetti foi meu presidente na ENA, na Escola Nacional de Advocacia. E o Simonetti agora, inclusive, apoiou essa proposta de lei, né, de criminalizar aí a parte do exercício legal da profissão. Então, acho que foi um grande passo já que nós temos aí, já foi aprovado, né, agora está indo para casa aí da Câmara dos Deputados, onde essa proposta vai ser analisada. Espero que não mexam nessa proposta, né, de forma que ela fique íntegra aí, né, e melhorar, né, a prestação de serviços por parte dos advogados. Então, eu não sei se o doutor Daniel está seguindo, a doutora Catarina está aqui, eu não sei se há algumas perguntas aqui que eu possa responder, né, mas estou aí aberto aí às perguntas e respostas. Quero agradecer, então, a todos por essa pequena participação que eu tive aqui e estou à disposição aí dos nossos colegas. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor. Doutora Sônia. Bom dia, desculpe, eu estava meio perdida na entrada, eu sou um ser analógico, né? Eu sou da época da máquina de escrever, então eu sou um ser analógico e eu estava perdida no YouTube, em vez de estar no Zoom. Então, me desculpem o atraso. Eu tenho uma visão muito crítica sobre o Tribunal de Ética em São Paulo. Eu fui presidente de ética, primeiro do tribunal daqui, eu sou sediada em Santos, o Tribunal de Ética, que é sediado em Santos, que é a 14ª turma, pega 9 comarcas, vai daqui até o Vale do Ribeira. Muito trabalho, né? Ainda lidamos com processos físicos, certo? Então, o advogado Jacupiranga, que é denunciado, digamos assim, ou em curso de alguma infração ética, viaja horas para vir buscar os autos, para saber. Então, nós estamos muito atrasados. Começou a digitalização no meio da pandemia, mas não atingimos ainda o que deveríamos ser enquanto Estado de São Paulo. Essa é a primeira coisa, na primeira instância. Na segunda, já estão digitalizados nas câmaras recursais, porque eu também participei em 2 conselhos como conselheira, em 2 mandatos das câmaras recursais. Eu vejo que a situação da advocacia, nessa parte de captação de clientela, eu peguei o doutor Vitor falando no mesmo escritório, ter imobiliária, ter advocacia que não pode, a infração ética. Eu vejo o problema maior no número de advogados que nós formamos anualmente. O Brasil tem hoje mais advogados do que o mundo inteiro. Não há mercado para isso. Não se toma uma efetiva posição sobre isso. E o que se vê é um monte de gente que muito cá entre nós, vou dizer, coitados, fazendo faculdade, esperando
vencer na vida e não vão a lugar nenhum, certo? E aí o que acontece? É a clientela da ética, certo? Apropriação indébita, sim, de dinheiro de clientes, é o que mais se vê, certo? E não vejo nada de bonito daqui para frente. Esses sites, essas plataformas. Ontem mesmo vi uma sobre você tem direito à isenção de imposto de renda, telefone para 99 que um advogado vai lhe atender, certo? O que o Tribunal de Ética pode fazer? Receber uma denúncia, fiscalizar, alguém vai ter que denunciar. O Tribunal de Ética é inerte. E nós não temos gente, porque todos são voluntários, então eu tinha que abandonar meu escritório 3 a 4 vezes por semana e meus sócios ficarem felizes e contentes comigo, trabalhando, enquanto eu ia para o tribunal, ou enquanto eu ia para o conselho. E eu não. Enquanto nós continuarmos nesta questão de voluntariado nas prerrogativas e nos tribunais de ética, nós vamos ser sempre, como é que eu posso falar? Não profissionais mesmo. Nós vamos ser, vai o que der, vai ser feito o que puder e ponto final. Eu pugno pela profissionalização do Tribunal de Ética, nem que seja para pagar os relatores, 2 consultas, uma consulta, mas alguma coisa que efetivamente faça com que possa ser cobrado o trabalho do voluntário, do advogado voluntário, que já é demais o que ele está fazendo ali, para tornar tudo mais ágil e a gente chegar mais perto, inclusive, dessa fiscalização preconizada pelo doutor Vitor, que eu, efetivamente, na prática, nunca vi. Obrigada, desculpe. Daqui para frente, eu só... Certo? Eu sou a crítica a mulher dele me conhece, ele me conhece. Sim, a mulher dele. A Sandra Neder. Isso aí. E, nossa, então, eu sou muito amiga dela. Dá para você imaginar por quê, né? Obrigado, Obrigado, doutora Sônia. Bom, vamos lá de falar depois do doutor Vitor e depois da doutora Sônia. É difícil demais, mas vamos tentar aqui. Eu fiz algumas anotações aqui para fazer alguns comentários. Eu sempre fui um grande crítico dessa questão ética disciplinar. Eu acho que, principalmente, como o doutor Vitor Hugo citou, os escritórios internacionais e os não escritórios, e eu vou chamar de não escritórios porque eles não têm configuração jurídica de advocacia, mas se passam por advocacia, e eu tenho diversas denúncias aqui, eu tenho diversas denúncias no Tribunal de Ética da OAB Federal, onde houveram diversas condenações, mas nem todos acabaram tendo as punições devidas, e eu espero que cheguem a essa punição, porque eu tenho cobrado quase que diariamente, mentira, semanalmente, eu tenho cobrado as OABs, que foram responsabilizadas de oficiadas para que esse resultado chegue, porque eu fiz uma conta aqui por baixo. Eu fui diretor de instituição de ensino, de universidade, e eu sei quanto custa uma faculdade de Direito. E como a doutora Sônia citou, nós temos um número absurdo de advogados no Brasil, e além desses advogados, nós temos aqueles que o doutor Vitor Hugo citou, que são os não advogados, que automaticamente, ao abrirem um perfil de rede social, seja ele Facebook, Instagram, o que for, ele se acha mestre e doutor em ciências jurídicas só pelo fato dele ter assistido um vídeo de 5 minutos. Muito bem citada essa questão, porque é o que a gente vê acontecendo. E essas pessoas fazem cursos no YouTube de vídeos de 5 minutos e passam a fazer outros vídeos como se eles fossem os advogados sem nunca terem sentado numa faculdade de direito na vida, nunca terem tido a capacidade de sequer serem aprovados no exame de ordem ou qualquer outro tipo de exame que o convalide como advogado. Mas só para as pessoas terem ideia, né? Hoje, um custo médio de uma faculdade boa de direito fica entre 3 e 5 mil reais
por mês. Eu lembro, há 25 anos atrás, eu pagava R$ 1.500 por mês e achava muito caro. Imagina hoje quem paga de 3 a 5 mil por mês. Faça isso vezes 12 e depois faça vezes 5 anos, tá? Nós vamos chegar a um custo aí, mais ou menos, de 200 a 300 mil reais para uma pessoa se formar em direito. O que essa pessoa formada em direito ela é na vida dela? Bacharel em direito. E eu estive vendo aí diversas publicações do Tribunal de Ética da OAB e a gente vê comentários ali embaixo e a gente chega à conclusão de que realmente aquelas pessoas não são advogados, porque ele fala, a OAB está discriminando o bacharel em direito. Mas o bacharel em direito não tem nada a ver com a OAB, porque ele não é advogado. Então ele comenta ali criticando a OAB, mas ele não tem direito de criticar porque ele não faz parte da associação, porque ele não é advogado. Ou ele não quis prestar o exame, ou ele não passou no exame. Né? Mas ele não tem direito de criticar alguma coisa da qual ele não faz parte, certo? Dizendo que está discriminando o bacharel em direito. Ele optou por fazer a faculdade de direito e no primeiro dia ele sabia que tinha exame de ordem. Então ele não fez, ele foi até o final e não prestou o exame por livre e espontânea vontade. Mas a faculdade de direito, ela faz o que por nós? Nada. Porque nós vamos precisar gastar com livros, e livros de direito são muito caros. Todo ano eu tenho que atualizar meu vademecum. E eu trabalho aí, 50% do meu trabalho é com legislação brasileira específica, todo o resto é legislação internacional. E eu tenho que todo ano atualizar meus códigos, né, eternamente. Então nós temos aí custos com livros, nós temos cursos de atualização, que também custam caro, nós temos o transporte, né? Mas eu não vou de carro para a faculdade, eu vou de metrô, eu vou de ônibus. Isso aí tem que ser contabilizado. Nós temos os cursos preparatórios da OAB, né? Eu que fiz o curso lá atrás, um saudoso professor Damásio, aprendi muito, tive aí, assisti até uma palestra que em 2020, se eu não me engano, o doutor Vitor Hugo fez com o doutor Fernando Capês, que foi meu professor de processo penal no professor Damásio, foi lá que eu o conheci. Nós temos aí o advogado, né? Ele tem que se vestir bem, senão ele até está infringindo o próprio código de ética do advogado, então ele tem que estar apresentável como advogado, ele tem essa questão de postura. Nós temos aí a anuidade da OAB, né? E vários outros custos. Então, vamos colocar, do primeiro ao quinto ano, o advogado, ou seja, aquele que prestou o exame da ordem, ele tem 5 anos de faculdade, mais todos os custos que não ficam por menos de 500 ou 600 mil reais. Eu perdi esse tempo fazendo essa conta ontem. Tá? Então, assim, você gasta 500 a 600 mil reais para fazer uma faculdade boa e ter a sua inscrição na ordem, para que depois você esteja num mercado em concorrência com uma pessoa que seguiu um caminho diferente, que não gastou absolutamente nada disso e que não teve sequer o preparo, seja intelectual, seja físico, mobiliário mesmo, que você investiu em montar o seu escritório de começo, todo mundo rala pra caramba, trabalha pra caramba para conseguir esse tipo de situação. Então, eu acho muito injusto que não haja, como a doutora Sônia citou, um órgão de repressão interno, seja ele inclusive remunerado, para que realmente resguarde aquele profissional que passou por tudo isso, que viveu tudo isso e tem os custos já previamente, teoricamente, incluídos na sua anuidade para sua própria proteção. Então, eu acho muito bacana esse tipo de atitude que a OAB venha a tomar, né? Que haja com mais rigidez e com mais precisão contra esses escritórios. Vamos lá, contratação de escritórios internacionais no Brasil. Eu sou absolutamente contra, né? Porque, primeiro, o Brasil já tem muitos advogados extremamente qualificados. E, obviamente, nós temos uma enxurrada de outros advogados em que a gente vê petições que chegam até dar medo, principalmente nós que damos aulas em faculdades, a gente começa a olhar e a gente começa a ver coisas que assustam ali, a gente fala, meu Deus do céu, eu vou ter que realmente
criaram um embate jurídico com esse advogado, que, meu Deus, mas a gente vai e a gente tenta trabalhar com a maior forma de respeito possível. Então, eu acho, sim, que a OAB também deveria fiscalizar esse tipo de coisa. Nós tivemos aí, inclusive, uma denúncia de um juiz, eu acho que 2 meses atrás, encaminhando para a OAB uma petição de um advogado com 40 erros de português, né? Então, assim, esse é o tipo de coisa que deveria ser fiscalizado nas faculdades, deveria ser aprimorado nas faculdades e deveria ser também fiscalizado pela OAB. Mas a abertura de escritórios internacionais dentro do Brasil é um grande problema. Primeiro, porque esses grandes escritórios internacionais, eles têm uma capacidade financeira diferente de nós, brasileiros, né? Se eu fizer um investimento de 50 mil reais no Brasil, eu vou montar um escritório pequeno. Mas se eu fizer um investimento de 50 mil dólares no Brasil, eu já vou montar um escritório médio. E quando essas pessoas chegam com 50 mil dólares no Brasil, e o valor deles é muito maior, eles passam a competir de uma forma desigual com o brasileiro. E ele cria dentro do brasileiro, como o doutor Vitor Hugo bem citou, a contratação de 2 paralegais. Eles não vão contratar paralegais, eles não vão contratar estagiários, eles vão contratar advogados formados, licenciados, por R$2.000 por mês. Né? E esses advogados vão trabalhar por R$2.000 por mês. Porque hoje saiu uma publicação aqui no site Direito News, que conta, e quem tiver interesse, entrem lá e vocês vão ler, eles falam, advogados viram motoristas de Uber e vendedores com crise na advocacia durante a pandemia. Então, imagina a pessoa gastar 200 a 300 mil reais para se formar, mais uns 200 mil com todos os outros cursos, com livros e tudo mais, e aí ele fala, olha, eu vou virar motorista de Uber. Então não faz direito, compra um carro de 50 mil e vai ser motorista direto, porque ele vai sobrar ainda 450 mil no bolso dele. Né? Então, é esse tipo de atividade que acaba me perturbando bastante. Graças a Deus, todos nós aqui temos nossos escritórios, já construímos uma carreira razoavelmente sólida e que daqui para frente a gente passa a colher os frutos, seja advogando, seja dando aula, seja dando parecer, escrevendo parecer. Cada um de nós já passou 20, 30 anos, até mais, trabalhando dentro da área. Mas e essa molecada que está entrando agora? Essas pessoas que estão se graduando, eles vão competir com quem? Né? Com uma pessoa que nunca estudou absolutamente nada e vai abrir uma empresa comercial e vai contratar advogados recém-formados a preço de banana para colocar esses advogados como boi de piranha na frente, como fiéis escudeiros na frente, para tomar o tiro no nome dele, e ele vai ficar ali atrás como um empresário e não como dono de um escritório de advocacia. Isso é inadmissível dentro do nosso âmbito como advogados, e eu tenho aí diversas, eu vou até um pouco além, porque a doutora Sônia falou aí na questão do crime de apropriação indébita, nós já vemos diversas condenações dessas pessoas, e eu acho que a OAB tem que fazer sim, junto com o Ministério Público, não só a questão do exercício ilegal, mas nós temos aí muitas pessoas, como o doutor Vitor Hugo citou, utilizando diplomas falsos, né? Se as pessoas entrarem no Google hoje, conseguem comprar diplomas, tem várias empresas que vendem diplomas falsos. Nós temos a questão da falsidade ideológica, que é muito praticado nessa questão, nós temos a questão do estelionato, nós temos a questão da associação criminosa, porque essas pessoas, e os advogados que se sujeitam a trabalhar nesses escritórios estão praticando os mesmos crimes pela associação criminosa. Né? Eles estão ali servindo como guarda-chuva de proteção para essas pessoas que estão cometendo esses crimes. Então, é o tipo da situação que, sim, a OAB precisa fiscalizar, os advogados precisam denunciar, como a doutora Sônia falou, existem diversas pessoas cometendo esse tipo de situação, mas se o advogado não tomar a iniciativa, não assumir as rédeas e fizer a denúncia, a comissão de ética, o tribunal de ética não tem como ir atrás se não souber do que aconteceu. Então, eu sugiro que as pessoas, os advogados, os recém-formados, os mais antigos, coloquem isso em prática, denunciem esse tipo dessa situação. E que a OAB, tanto a OAB regional, seccional, como as subseccionais, como a nacional, comecem a fiscalizar e punir essas pessoas, porque senão nós vamos ter uma enxurrada de advogados no Brasil trabalhando
como Uber, como assessor de alguma coisa ou como vendedor de alguma coisa, jogando no lixo todo aquele investimento que ele fez, todo aquele sonho que ele tinha, toda aquela reserva financeira que ele acabou juntando e muitas vezes trabalhando absurdamente para pagar, jogando isso no lixo em razão de uma falta de mercado causada por essas pessoas que nunca sequer sentaram num banco de universidade. Doutor Daniel? Oi. Não. Eu gostaria depois de só dar uma parte, o senhor tocou num assunto que eu achei interessantíssimo, mas... Vamos lá. Pode falar agora. Vamos lá, doutor. O senhor colocou aí exatamente um ponto que eu acho crítico, tá? Que é exatamente a faculdade, né? A Universidade de Direito, porque o curso de Direito é o mais fácil de você preparar, em qualquer campo, né? Então, o curso de Direito exige pouco investimento. Então, o que acontece? Montam-se os cursos aí de Direito, né? a torto e a direito, e vão captando aluno. E o pior, né, disso tudo é que durante, quase ao final do semestre, as faculdades continuam colocando os alunos lá no final do semestre, quando faltam 15 dias para acabar as aulas, colocar o professor tem que se virar ali com nota. Como é que você vai fazer isso? Então, o problema é um problema de conscientização, tá? Então, isso é um problema sério que nós temos, que a OAB tem que pegar, tem que enfrentar isso aí. É o problema exatamente de brecar, né, esses cursos de direito que são aí abertos a toque de caixa, e também tem um controle efetivo, né, das frequências, da lista de presença desses alunos, uma atuação fiscalizadora da OAB em cima disso, porque, caso contrário, o que estaria acontecendo? Você está captando ali, né, e está jogando na praça pessoas que estão ali desinformadas. Então, eu acho isso muito importante. E isso aí me chamou a atenção, porque quando eu estava no Tribunal de Ética e Disciplina, numa das últimas vezes que eu era ali o relator de um processo, eu não vou citar nomes, mas o que aconteceu foi o seguinte: peguei lá um processo, e quando eu olhei, a advogada recém-formada, tinha acabado de se formar, tinha ali nem um ano de formada, com 60 processos disciplinares. Peguei aquele caso, falei, olha, eu quero, né, ter vista desses autos, quero analisar isso aqui com mais cautela. Quando eu verifiquei a história, ela tinha 60 processos disciplinares distribuídos em todos os tribunais de éticas aqui de São Paulo, né? Aí, analisando o caso, o que eu verifiquei? Duas pessoas, eu não vou nem citar a profissão deles, não eram advogados, montaram um escritório de cobrança, e aí começam a captar, né, os bacharéis em direito, aqueles que acabaram de se formar, tiraram exame de ordem, para colocar com gerentes desses escritórios, né, de cobrança, e dando para eles uma responsabilidade. Então, a pessoa que entra lá fala assim, nossa, olha só que bacana, eu acabei de me formar, sou gerente aqui, né, do departamento jurídico tal. E aí, obviamente, essa empresa foi captando dinheiro, não pagou ninguém, fechou as portas e largou a bomba para os advogados que eles contrataram, que eram todos recém-formados, sem exceção. Okay? Então, isso, obviamente, mexeu comigo, mexeu com o meu coração, porque a gente vê a pessoa, ela estava chorando, falou, olha, eu perdi a minha carreira, eu estudei 5 anos e nunca mais vou ser contratado, exatamente porque eu tenho esses 60, né, processos disciplinares que eu não dei causa. E aí eu solicitei ao presidente lá da minha turma que fizesse a avocação de todos os processos, montasse um só e verificasse exatamente, né, essas pessoas que montaram essa sociedade, né, porque a culpa está ali, né, e também está aqui nessa outra ponta, porque a pessoa sai da faculdade sem qualquer noção da realidade. Ou seja, ela entra na faculdade querendo alçar um novo nível de vida, que é a advocacia, um novo patamar, né, um novo status social. Às vezes a pessoa é mecânico, é eletricista, é esteticista, então vai fazer o curso de Direito porque quer alcançar um outro nível e acaba, então, desaguando nessa situação. Eu acho muito importante essa sua colocação, inclusive eu vou encaminhar lá para o nosso presidente, o Simonetti, exatamente esse tipo de proposta, se bem que aí existe por trás disso tudo uma política, né, não da OAB, mas políticas outras, né, que, obviamente, quando você fala isso, você está mexendo na estrutura, né, das corporações. Aí, então, a coisa fica muito complicada. Mas eu acho que nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa, porque quem está saindo prejudicado, né, é todo o resto da sociedade. Tá certo? Era isso que eu queria colocar. Obrigado, doutor. É exatamente isso mesmo. Nós temos hoje
o grande problema são as empresas não advocacias, né? São empresas comerciais. A pessoa abre aí uma empresa de consultoria em qualquer coisa, contrata advogados e passa a intitular isso como advocacia. E, além de não seguir, essa empresa não seguir as regras da advocacia, na qual nós somos obrigados a seguir, sejam as questões éticas, sejam as questões estatutárias, sejam as questões legais que o advogado é obrigado a seguir, sejam os FIIs, né, as taxas que os advogados precisam pagar, nós temos essa questão aí, onde essas empresas não se submetem a isso. E eles cobram da forma que eles querem, sem estarem atrelados a qualquer tipo de regulamentação, sem estarem atrelados a qualquer tipo de responsabilidade técnica. Então, eu acho que a gente precisa, sim, lutar contra isso, e a gente precisa, sim, fazer representação e denunciar esse tipo de trabalho. Doutora Sônia? Não, eu só queria colocar que, por exemplo, eu estou numa cidade menor, né? Estou numa cidade de 400 mil habitantes, tudo bem que tem o maior porto da América Latina, em processo de desestatização. Então, se você vai falar em direito de estrangeiros e estrangeiros, estou aqui ao lado, né? Eu também, o meu escritório também está aí, então eu sei bem como é que é isso. Eu entendo a sua revolta. Não, mas por exemplo, para nós, essa questão de empresas fantasmas que contratam advogados, nós enfrentamos sindicatos de aposentados, sabe? Com aqueles planos, e foi um enfrentamento bem feio. Mas o que eu queria me reportar, efetivamente, aproveitando que o doutor Vitor é amigo do novo presidente do Conselho Federal, de a OAB obrigar as faculdades a terem um estudo efetivo do Estatuto e do Código de Ética e Disciplina. Por quê? O que acontece? Pelo menos na minha época, prática forense, né? A gente aprendia a fazer petição inicial, contestação, tarará, algumas coisas, um ou outro professor melhor dava algumas coisas a mais, e quando chegava no exame, a gente decorava o Estatuto e o Código de Ética. A gente estudava o Estatuto e o Código de Ética, mas nunca foi apresentado, pelo menos não para mim, o Estatuto e nem o Código de Ética dentro da faculdade. Eu fui ver na vida prática, na vida real, e depois por participar da OAB, por ser um membro da OAB. Então, eu vejo, outro dia, eu estava numa aula de especialização, que eu sou louca o suficiente de, nessa idade, estar fazendo uma especialização em Direito Processual da PUC, certo? Em São Paulo, e quando eu falei para uma professora emérita, pós-doc, que quem trabalha na mediação não pode ter litígios na comarca, quem está como conciliador e como mediador não pode ter nenhum litígio na comarca, eu paralisei metade da PUC, você está entendendo? Eles não conhecem isso, e acabou de ser determinado. E se você é conciliador, como é que você pode ser conciliador na mesma vara que você se tornou amigo do juiz, porque você não ganha nada? Você é conciliador grátis aqui no estado de São Paulo, certo? Pelo menos... E vai ter litígio na vara, na mesma vara. É um baita conflito de interesse. Então, foi decidido pelo tribunal que quem é conciliador não tem litígio na comarca. E as pessoas não sabem. Então, efetivamente, doutor Vitor, assino embaixo do senhor, da sua ideia de vai ser segunda-feira, já está encaminhado com o nome de nós três aí, da comissão e tudo mais. Fica tranquilo. Que eu acho que deve se tornar obrigatória, nem que seja dentro da prática forense, mas que os professores
se preocupem com isso. Se é que os professores sabem disso também. Agradeço. Obrigada. E, doutora Sônia, continuando até o que a senhora falou, com relação às faculdades não terem a matéria ética, né? Dentro algumas delas não tem, eu tive na minha época, mas muitas delas a gente sabe que não tem mesmo. Só para a senhora ter ideia, nessa pesquisa que eu fiz ontem, eu tomei o cuidado de entrar em contato com algumas universidades, pedi para a minha secretária entrar em contato e a gente ver o valor das mensalidades. Como eu falei, as faculdades boas hoje estão aí entre 3, 5 mil dólares, 5 mil reais por mês. Mas nós achamos uma faculdade que está cobrando 525 reais por mês. E ela dá um desconto, se a senhora se matricular hoje, eu não sei como que se matricula hoje, porque nós estamos em abril, mas se a senhora se prestar o vestibular e se matricular hoje, eles dão um desconto que vai para R$ 398 reais por mês. Pergunto a ambos, como que essa faculdade paga salário de professor? Ou qual é o salário deste professor, ou a graduação desse professor, que eventualmente vai se sujeitar a dar aula para esse perfil de alunos? Né? Aí eu fui além, eu fui dar uma olhada nessa faculdade, porque eu não conhecia o nome dela, eu fui olhar essa faculdade e fui ver os índices de aprovação dessa faculdade na OAB. E fiquei assustado com o nível de aprovação, porque eu só encontrei esse nível de aprovação num bate-papo de alunos, tá? Os próprios alunos comentando ali sobre o nível de aprovação. Ela teve um nível de aprovação de 3%, ou seja, a cada 100 alunos, 3 passam no exame da OAB. Eu fiquei impressionado, porque com uma faculdade com essa grade, 3% é até bastante. Né? Mas e os outros 97%? Eles jogaram dinheiro no lixo? Né? Vamos multiplicar R$400 por 12 e depois por 5 anos? Quantas essas pessoas investiram de verdade? Né? Quantas essas pessoas gastaram de verdade ali na expectativa de se tornarem advogados? Né? E esse dinheiro foi para o lixo. Então, essa fiscalização, ela deve vir, sim, ela precisa vir, sim, ela precisa dar qualidade do nível de ensino para essas pessoas, ela precisa formar advogados de verdade, pelo menos com base. Mas o exame vai barrar 90% das boas faculdades. Excelente, vai melhorar o nível ainda das pessoas que estão dentro da ordem. E aí que surge o grande problema, porque quando se fala de exame de ordem, né? E aí vem aquele pessoal que diz que tem que eliminar o exame de ordem, porque o exame de ordem é um absurdo. E, na verdade, o exame de ordem ele vem para testar essa qualificação. Tá? Ou seja, vamos verificar se o aluno está saindo qualificado. Hoje, o Conselho Federal de Medicina está tentando implantar exatamente o exame de ordem deles. E aqui está indo ao contrário. Então, não dá para entender, né, essa política. Já que a gente não consegue, vamos derrubar. Então, é por aí a coisa. Mas quem está questionando isso, doutor Vitor Hugo? É quem não passou. Quem não passou. Exatamente. Né? Porque quem passou fala, poxa, eu sei o quanto eu tive que me dedicar e estudar para estar no mesmo nível que o advogado que está debatendo comigo, para poder chegar e exigir a minha prerrogativa de igualdade de parte, para bater em cima da mesa e se orgulhar de dizer que ele é um advogado. Né? Então, quem não passou, é óbvio que está questionando isso, e é óbvio que vai criar caso em cima disso para falar, não, peraí, eu não consigo passar no exame de ordem, então vamos tirar o exame de ordem, né? Vamos facilitar para mim, porque senão eu não consigo passar, né? E é injusto comigo que fiz faculdade. Não, é injusto com quem passou no exame, com quem se dedicou, com quem estudou. É injusto com a sociedade, né? É injusto com a sociedade, porque o nível de pessoas que vai entrar é aquele que, na minha época, eu tinha que ir, era obrigatório ir para a faculdade de calça comprida, podia ser jeans, mas calça comprida e camisa. Tá? Não precisava ir de terno. Eu sei de outros amigos, na época do meu pai era obrigatório ir de terno, mas eu não consigo imaginar um advogado, uma pessoa que quer ser advogado, se permitindo, ele mesmo deveria se questionar, indo para a faculdade de camiseta, regata, chinelo, bermuda e boné. Mas ele vai entrar no tribunal? Acontece, sei que acontece. Isso acontece. E pior, nessas aulas online, né, você nem sabe que horas o aluno entra em sala de aula, que começa às 19 horas, 20 horas, ou da manhã, da manhã, e a pessoa acaba entrando nos últimos 10 minutos, que não fala, participei da aula. Né? Então,
tem tudo isso, né, que precisa ser verificado. E aproveitando o ensejo, além de na faculdade ter aulas de ética do Código de Ética e do Estatuto da OAB, a fiscalização da OAB, né? A fiscalização da OAB, que eu saiba, não funciona há 20 anos, que eu contabilize. É verdade. Eu vou atingir meu amigo, que é professor, eu vou atingir... Aí eu não ganho a eleição no ano que vem. Desculpe, viu, doutor Daniel, mas eu cheguei numa época que eu sou semi-inimputável e eu não quero... Eu não estou nem aí mais. Tudo que eu tinha que fazer na OAB eu fiz. Eu fui vice-presidente de subseção, eu fui conselheira por 2 mandatos, eu fui presidente do Código de Ética, e eu vi tudo do tribunal, eu vi tudo o que poderia ser feito de bom e não é. Porque eu vou perder a eleição no ano que vem, ou daqui a 3 anos, ou a próxima eleição. Então, a fiscalização das faculdades, desculpe, para mim é inexistente há 20 ou 25 anos, mais ou menos. Eu não sei se vocês, se o doutor Vitor e o senhor, doutor Daniel, sabem, mas nós temos 9 faculdades de Direito na Baixada Santista. Sabe o que são 9 faculdades? E tem a EM. Tem uma praça e a praia. Mas tem uma faculdade de Direito. Porque é o que o doutor Vitor falou. Não é uma faculdade que tenha que ter laboratórios, que tenha que comprar reagentes químicos. É uma faculdade barata. Na minha época, chamava de cuspe, giz e apagador. Eu não sei. Agora é slides. Eu não sei se isso é uma lenda, mas na época que eu estava lá no conselho, eu não estou falando se isso é uma lenda porque eu não participei diretamente, mas sim que chamaram lá um pessoal para avaliar lá uma faculdade de Direito, né? Então, o pessoal foi lá, e aí procuraram a faculdade, tinha uma padaria embaixo, chegaram lá, cadê a faculdade? Chegaram lá para o dono da padaria, onde é a faculdade de Direito? Eu falei, no andar de cima. Então, aí funcionava quando não fazia o pão, então... Aí falou, não pode, né? Então, é assim, o pessoal vai tentando, mas tem realmente que ter essa fiscalização, doutor Sônia, é importantíssimo, e a fiscalização, obviamente, essas políticas têm que ser isentas, totalmente isentas. Eu também já dobrei o cabo da Boa Esperança, já estou aí, já estou chegando ao 66, mas também não tenho muito o que falar, porque... isso aí, né? Existem as famosas políticas que às vezes toldam, né, a cabeça da pessoa, tá? Mas nós temos que lutar assim por isso. Doutores, estão mandando mensagem aqui para a gente encerrar, porque senão esse papo vai muito longe, e esse assunto é um assunto que interessa todo mundo, com certeza absoluta. Tenho certeza que esse vídeo vai chegar nas mãos corretas e as pessoas vão pensar um pouco mais com relação a isso. Agradeço muito aos dois aqui. Para mim é uma honra gigantesca ter os dois aqui no nosso painel. Com certeza absoluta, somam demais pela experiência, pela categoria, pela própria forma com que os dois sempre se apresentaram como advogados. Eu fico muito, muito feliz aqui. Agradeço ao Dr. Richard Geraldo, ao Dr. Rafael, por terem proporcionado e apoiado isso junto conosco. Muito obrigado, doutora Sônia. Muito obrigado, doutor Vitor Hugo. Se quiserem fazer as considerações finais. Doutora Sônia. Liga o microfone, doutora. Eu que agradeço o convite do doutor Richard, agradeço ao senhor, doutor Daniel, agradeço ao doutor Vitor, foi muito bom, e realmente, se é para falar de ética, me chamem, porque como eu brinco com o pessoal de prerrogativas, fica muito bravo comigo, eu digo que prerrogativa tem quem tem ética. Quem não tem ética não tem prerrogativas. Então, foi um prazer. Doutor Vitor, mande um grande abraço para minha amiga Sandra Neder. Tá? Ela está lhe assistindo. Tenho muitas saudades dela. Ela é uma das coisas boas que a OAB me deixou. Uma mulher inteligente, guerreira, sabedora das coisas.
e uma excelente advogada. Um grande abraço para ela. Muito obrigada, doutor Daniel, e agradeço também ao doutor Richard o convite mais uma vez. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Obrigado. Bom, como eu disse no início, eu agradeço à diretoria da OAB de Santos,